infelizmente, muitos têm falsificado, muitos têm deturpado, muitos têm privado o povo de conhecer essa verdade, de viver por ela para ser liberto. A verdade do Evangelho de Cristo tem sido combatida por muitos que se dizem de Deus. É a estratégia do diabo para tirar o povo de Deus, dizendo ser de Deus, ensinando o contrário à verdade do Evangelho de Deus. Então, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, venho comunicar a vocês nesse momento que a verdade do Evangelho é o único meio por onde vocês vão ter o conhecimento para a vida com Deus. Se não tiver se conduzindo, sendo informado e instruído com a verdade do Evangelho, você nunca vai chegar a Deus. Você vai estar perdido, pensando que está em Deus, pensando que é de Deus, pensando que está na promessa e na vida eterna com Deus. Por que eu digo isso? O apóstolo Paulo, ele vai comunicar aos irmãos na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e o 2. É muito importante você entender o que Paulo está advertindo os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, 1 e o 2. Irmãos, o evangelho que vos tenho notificado, pelo qual vocês receberam, no qual vocês creram, e no qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos se permanecer nesse evangelho e não se desviar dele. Amém? Então, é isso aí que vocês têm que atentar, gente. Vocês têm que entender que o evangelho de Deus é uma informação que nos dá o conhecimento. O evangelho não é uma instituição religiosa, de uma vida religiosa. Amém? Então esse é o meu cuidado sempre em mostrar para as pessoas a verdade que o Evangelho nos revela. As pessoas estão vivendo uma mentira dentro de igrejas evangélicas, pensando viver no Evangelho, pensando estar vivendo para Deus, pensando estar na promessa de Deus, por meio das igrejas evangélicas. O entendimento das pessoas é esse hoje. Pode conversar com qualquer religioso evangélico. A vida dele é dependente, centralizada numa igreja, dentro de um sistema de regra. Só que o evangelho não é isso. O evangelho é uma informação que nos leva ao conhecimento de Deus, por onde chegar a ele, alcançar o perdão, a salvação. Essa informação que o diabo tem distorcido, essa informação que o diabo tem levado o povo a andar contrário, essa informação que o diabo tem combatido, cegando o entendimento do povo, para não ter o esclarecimento do conhecimento do que o evangelho ensina. Então você tem que ter cuidado, meu irmão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos na Galácia, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, Paulo vai advertir os irmãos sobre o evangelho de Cristo. E se tivesse alguém no meio deles pregando um outro evangelho, não recebessem. Não importa quem é a celebridade, não importa quem é o homem, a autoridade. A igreja tem que ser prudente a vigiar para não se desviar de Cristo, da doutrina. Se alguém não prega a doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. Não, mas ele é ungido, ele é o pastor presidente, ele é o papa, ele é o padre, não importa quem é. Nós não fomos chamados para estar aos pés, nem seguir, nem ser guiado por nenhum líder religioso, seja ele papa, pastor ou padre. Nós fomos chamados para crer no evangelho e andar guiado com entendimento no evangelho.
não é dentro de igreja evangélica, por pastor, por padre, nem papa dentro da igreja católica. É por Cristo no evangelho que nos leva a ser salvo. Quem crê será salvo, Jesus disse. Quem crê no evangelho. E Paulo vai advertir os irmãos na Galácia. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se alguém viesse trazendo um outro evangelho, poderia vir um anjo do céu, poderia surgir qualquer um do meio dele, Pedro, João, Tiago, trazendo um outro evangelho, que não fosse aquele que já foi anunciado aos irmãos por Paulo, não recebesse. Paulo, ele defendeu a verdade do evangelho. Não queria saber se era Pedro, não queria saber se era João. Paulo repreendeu Pedro, porque Pedro saiu da verdade do evangelho. Pedro não andava diretamente na verdade do evangelho. Paulo repreendeu Pedro. Todos têm que ser repreendidos, não importa quem é. Se não tiver na verdade do evangelho, meu irmão, não dê ouvido a esse, não siga, não receba a instrução dele. Ele não tem a Deus, está com a mente pervertida, está com a mente manipulada, está com a mente inspirada por Satanás para tirar você da direção de Deus. Não é por dentro de igreja evangélica, é pelo evangelho, a doutrina de Cristo. Dá uma lidinha lá em Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao 14 ao 15. Você vai ver Pedro sendo repreendido por Paulo. Por quê? Porque não estava se conduzindo dentro do princípio do evangelho. E o que eu defendo, prego e levo para o povo é o evangelho. Eu defendo a causa do evangelho. O que eu vivo e prego é os princípios e os valores do evangelho. Não é causa de igreja, não é princípio nem valor de igreja nenhuma, é do evangelho. Se você não tiver dentro do entendimento, da direção, da informação do evangelho, sua vida com Deus é uma mentira. Com todo o sacrifício religioso dentro de igreja que você faz, com toda a devoção religiosa de igreja que você vive, com toda a submissão e obediência aos líderes dentro da igreja que você se submete, se você não tiver seguindo uma vida de fé com Deus, pela informação que o evangelho nos mostra, você está na mentira. Até agora não tem a Deus. Está, como disse Paulo, no mundo sem paz, sem Deus e sem salvação. Não faz parte do povo de Deus. Para ser povo de Deus, não é estar dentro dessa ou daquela igreja. Para ser povo de Deus, não é cumprindo e vivendo esse ou aquele ritual cerimonial. Para ser povo de Deus, tem que receber Jesus Cristo nas nossas vidas com arrependimento e convenção. A partir do momento que eu ouço o quê? O evangelho. Eu só posso crer em Jesus pelo evangelho. Eu só posso me converter a Jesus pelo evangelho. Não é por igreja. Então, eu estou vos levando essas informações para divertir você. O povo está vivendo a sua vida com Deus dentro das suas igrejas, instituições religiosas, sacrifício, devoção, obrigações, submissão ao sistema. Mas será que você está servindo? Está em Deus? Está andando na promessa, na esperança para com Deus? Se não tiver no evangelho, meu amigo, você está perdido. Cuida de ti, da doutrina. Examine-se a si mesmo. Se você permanece na fé, ou se não fostes reprovado. Essa fé que leva você a andar com Deus é a fé que vem pelo ouvir. Mas não é ouvir sermão de igreja para o pastor, para o padre ou para o papa. É ouvir o evangelho que esteja sendo pregado por qualquer irmão. Porque alguém acha que só quem prega, só quem traz a palavra de Deus é os pastores. Então submisso a eles dentro das suas igrejas, através da sua adoração aos altares dos homens que se colocam como Deus, onde criaram os seus impérios, estabeleceram os seus altares e colocaram suas cadeiras de mestre. Para o povo estar lá buscando a Deus, através deles. Deus, nós encontramos pelo evangelho, que foi anunciado ao mundo, não dentro de igreja. Jesus não mandou pregar o evangelho dentro de igreja. Jesus não mandou ninguém buscar a Deus dentro de igreja. Jesus não mandou ninguém viver preso dentro de igreja. Dentro do padrão, da regra, da norma, da hierarquia, do domínio, da autoridade de homem nenhum. Qual for o líder? Jesus mandou estar
nele e a palavra dele em nós, pregar a palavra dele, crer na